quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descansado bastante, né? Ficaram em casa na sexta, no sábado, no domingo, alguns colocando as tarefas em dia, né? Espero que tenha ficado tudo ok, beleza? Hoje eu gravei um vídeo, como eu combinei com vocês, sobre correção de alguns exercícios anteriores. O que acontece, galera? É importante que vocês estejam acessando lá na plataforma do Teams a nossa sala de reunião, porque lá eu tenho corrigido as atividades com os alunos que têm tido dificuldade, tenho falado a respeito de alguns conteúdos. Então, assim, se você pode, acesse. Todos os dias eu estou entrando lá na plataforma do Teams, nesse horário que eu vou colocar aqui, que é de 9 até as 9h30. Todos os dias, de terça a sexta, eu estou acessando a plataforma do Teams. Vou postar novamente os horários de aula, porque alguns estão me perguntando, professora, mas e as aulas? As nossas aulas com a professora Priscila é de terça até sexta. Na segunda-feira vocês vão ter aula de inglês e de educação física com a professora Thaís e o professor Bruno, ok? Então a gente só se vê de terça a sexta, beleza? Então vamos lá. Hoje eu preparei para vocês a correção de algumas atividades de português. Nós vamos estar falando da página 44 até a página 46, ok? Beleza. Vou disponibilizar aqui no cantinho da tela a página para que vocês também possam estar acompanhando a correção aqui através do livro de vocês, beleza? Então vamos lá. A página 44, ela vai estar falando sobre comparação entre a entrevista e a reportagem, que são dois gêneros textuais que a gente já viu no terceiro ano. Então, o que acontece? Na atividade 1, vai falar assim, observe a forma de organização dos dois textos. Ok, o texto 1, ele é um pouquinho diferente do texto 2. Por quê? Porque um está falando de entrevista. Quando eu falo de entrevista, eu estou falando de entrevistar, falar com alguém. Então, se eu estou falando de entrevistar, vai ter no mínimo 2 pessoas falando. Então, o texto vai ter possivelmente 2 ou mais falas. Já a reportagem, eu posso estar narrando, ele é muito semelhante à notícia, eu posso estar narrando alguma coisa que aconteceu. Uma notícia do coronavírus, uma notícia do retorno das aulas na escola, enfim, pode ser um texto discursivo direto. Então, a diferença é que na entrevista, geralmente tem mais de uma pessoa falando. Já na reportagem, não necessariamente precisa ter mais de uma pessoa falando. Geralmente é uma pessoa só narrando alguma coisa que aconteceu. Então vamos para as questões. Julgue as afirmativas escrevendo V para verdadeiro e F para falso. O primeiro quadradinho fala: tanto a entrevista quanto a reportagem apresenta títulos destacados? Sim ou não? Sim, verdadeiro. A entrevista organiza-se em perguntas e respostas. O que vocês acham? Verdadeiro. Legal, tá certo. A entrevista e a reportagem são textos escritos em versos? Não, falso. Nós já aprendemos que os versos, eles vêm de poesia, poema, né? Então, falso. A questão número 2. Volte à fonte dos textos na página 35 e 39 e a entrevista e a reportagem têm algo em comum quanto ao suporte em que estão veiculadas? Sim, galera. Geralmente as entrevistas e reportagens, elas têm uma fonte. Pode ser um site, pode ser uma pesquisa. Então, vocês vão colocar aqui sim. Geralmente elas precisam ter uma fonte. Se vocês souberem, vocês colocam lá. Questão 3 da página 44. Com relação aos conteúdos dos textos, julgue V para verdadeiro e F para falso. A reportagem tem o objetivo de convencer o leitor a agir de determinada forma. O objetivo é convencer? Não. Essa é falsa, né? A reportagem, ela vai o quê?
trazer uma informação e não te convencer. O julgamento quem faz é você. O segundo quadradinho. A reportagem apresenta conhecimento sobre um tema, no caso, as brincadeiras. Verdadeiro, né? O texto está falando sobre isso. Então, ó, verdadeiro. Terceiro quadradinho. O entrevistado é sempre alguém que conhece bem o tema abordado. Verdadeiro, né, galera? Para eu falar, por exemplo, sobre o coronavírus, eu tenho que compreender esse assunto, porque senão eu vou trazer uma notícia falsa, fake news, e fake news, ó, não pode. Então, para eu trazer uma reportagem, o repórter, quem está falando, ele tem que ter claro o assunto, tá? Vamos lá para a página 45 agora. Página 45 está aqui também, cantinho. Pesquisa em jornais, livros, revista 10 palavras iniciadas por X e 10 por CH. Olha só, a nossa primeira aula que está postada lá na plataforma do Classroom, eu falei sobre a diferença entre o X e o CH. E é um assunto que já traz aqui no livro, então eu não vou voltar nessas regrinhas, porque senão vai ficar muito longo, tá? Mas tem que se ligar nisso daí, porque senão o som é muito parecido em alguns momentos. Então, para você não estar errando, você precisa se ligar nas regrinhas, beleza? Então, vamos lá. Você vai colocar aqui, no caso, tá? Palavras com X, palavras com C. Essa tá tranquilo, né? Letra A. Que dúvida pode existir na escrita das palavras quando a letra X tem o som de CH, hein? Igual eu falei para vocês, o que define é as regras. Algumas palavras começam de uma forma, outras começam de outras. Eu preciso me ligar nessas regrinhas que eu já falei. B. Foi mais fácil encontrar palavras com X ou CH? Essa daí é uma resposta pessoal, né? Alguns podem achar uma letra, outros podem achar outra. Tranquilo também. Leia as palavras a seguir. Essa daqui, galera, elas trouxeram um pouquinho de dúvida, então se liga aí. Palavras com X. Enxada, enxurrada, enxaguar, enxuto. Todas essas palavras, vocês perceberam que elas começam com as letrinhas em, com a sílaba em. Por quê? Porque toda palavra que traz o em no início vai trazer posteriormente X. Tranquila essa regra. Palavras escritas com CH. Enchente, encher, enchimento, encharcar. Ai, professora, mas você não acabou de falar que começa com em é X? Sim, só que toda regra tem a sua exceção. E é por isso que a gente precisa memorizar essas regrinhas para que a gente se lembre dessas exceções, ok? O CH a gente usa depois de em, quando a palavra original começa com CH, ok? E o prefixo foi acrescentado a ela para formar outra palavra. Isso aqui é uma questão de derivação que vocês vão estudar mais à frente, mas que vocês precisam prestar atenção nessas regrinhas, tá? Então, vamos lá. E a última, a página 46. A página 46, eu vou só passar por ela, porque vocês, assim, tem algumas questões aqui que são pessoais e que eu já esclareci anteriormente. Eu quero destacar somente aqui a letra D, tá? Tem A, B, C, a D. A D, ela fala, observe a escrita das palavras da mesma família. Ajuda a decidir sobre dúvidas ortográficas. Com base na reflexão anterior, complete a dica a seguir. Vai ficar assim, galera. Normalmente usamos CH depois de em, quando a palavra original começa com CH e o em foi acrescentado para formar uma nova palavra. Então, essa regrinha aqui, ela é chatinha. Eu sei que é chatinha, mas vocês precisam decorar para não confundirem mais, já que o som delas é parecido, ok? Um beijo. Espero que assim, né, tenha esclarecido a dúvida de vocês. Qualquer dúvida vocês postam lá que eu respondo para vocês. Beijo, beijo.